Que hino lindo! Shalom, shalom, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos ao nosso Café com Pão. Que dia lindo que o Senhor já fez. E que hino lindo, né? Esse hino é muito lindo. Glória a Deus, seja bem-vinda. Mila, pastora Rose, pastor Elge, Lohane, sejam bem-vindos. Shalom, minha filha, como é que você tá? Como é que tá a princesa? Pastor Osília, seja bem-vinda, bom dia. Glória a Deus. Galo cantou, você já acordou, já fez seu café? Então agora bora degustar do maná do céu para as nossas vidas. Glória, glória a Deus. Depois você escuta lá esse hino maravilhoso, o maior pintor do mundo. Acabou de cair meu mouse aqui. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Shalom, bom dia. Você que está entrando aí agora. Dá um bom dia aí. Vou marcar a visita na sua casa, viu, Lohane? Eu não esqueci, não. O bispo está trabalhando. Alguém tem que trabalhar nesse país, né, gente? Glória a Deus. Bora degustar o maná do céu juntas hoje? Vamos ver o que Deus tem para falar conosco? Já compartilha, já marca pessoas para estar entrando aí. Compartilha os vídeos do YouTube, gente. É muito importante que vocês estejam compartilhando, se inscrevendo e compartilhando os vídeos do YouTube. Nós vamos falar sobre um tema hoje que esses dias eu prometi aqui que eu ia falar. É um tema bastante... que as pessoas não gostam, na verdade, né? As pessoas não gostam de ouvir, as pessoas não gostam de conversar sobre esse tema, né? Algumas pessoas sim são curiosas, algumas pessoas querem aprender, outras não querem ouvir porque ficam com medo de se conhecer a verdade, né? Não vai poder fazer, mas não tem jeito. Deus não tem um homem por inocente, viu, gente? Era na época da ignorância. Não, Deus não tem um homem por inocente. Ele já nos deixou a Bíblia, Ele já nos deixou pessoas para nos ensinarmos. Então, não tem como nós corrermos disso. Rayane Rocha, seja bem-vinda. Nós vamos falar sobre o inimigo do sonho de Deus. E os tabernaculanos que fazem discipulado conhecem bem essa palavra, né? O inimigo do sonho de Deus. Você sabia que Deus tem um sonho para você? Mas você sabia que também tem um inimigo do sonho de Deus? E que só nós podemos expulsar esse inimigo, vencer esse inimigo do sonho de Deus na nossa vida? Bom dia, minha filha. Seja bem-vinda ao nosso Café com Pão. Então, Deus tem sonhos maravilhosos para nós, mas tem um inimigo do sonho de Deus. E quem é o inimigo do sonho de Deus? Vamos aprender juntos? Vamos? Vamos lá? Você tá com a sua Bíblia aí? Tá anotando? Tem pessoas que gostam de acompanhar, confirmar na palavra, e isso é muito bom. Faça isso mesmo. Abra aí sua Bíblia, acompanha com a gente se o que a gente está falando aqui está na palavra do Senhor, tá bom? Abre aí Isaías, profeta, um grande profeta do Antigo Testamento, messiânico, né? Isaías 59, versículo 2. Isaías 59, versículo 2, diz assim: o problema, vamos descobrir agora quem é o inimigo do sonho de Deus, hein? O problema são os seus pecados. O inimigo do sonho de Deus são os nossos pecados. Então vamos lá, o que está escrito aqui? O problema são os seus pecados. Por causa deles, vocês estão separados de Deus. Por causa dos seus pecados, Deus desviou o seu rosto de vocês e não ouve mais o que vocês pedem.
Meu Deus! Então quer dizer que se eu viver uma vida de pecado, Deus não vai me ver e não vai me ouvir? É o que está escrito aqui. Infelizmente. Vamos repetir? O problema são os seus pecados. Por causa deles, vocês estão separados de Deus. Por causa dos seus pecados, Deus desviou o rosto de vocês e não ouve mais o que vocês pedem. E aí, nós pedimos tanta coisa para Deus. Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo, mas Deus, o Senhor me prometeu. Sim, Deus quer tudo de bom para nós. Deus tem sonhos, Deus tem planos maravilhosos para nossas vidas. Mas quando nós vivemos uma vida de pecado, nós mesmos nos afastamos de Deus. Há uma diferença entre pecado e iniquidade. Então, eu sempre dou um exemplo aqui para as meninas que eu cuido delas, que pecar na vida do servo de Deus tem que ser por acidente. Porque todos pecaram e destituídos da glória de Deus. O único que não teve pecado foi Jesus. O único que não pecou, que não errou em toda a humanidade, na história de toda a humanidade, foi Jesus Cristo. Todos nós erramos, todos nós pecamos. Mas na vida do servo de Deus, o pecado ele precisa ser por acidente. É como se você tivesse uma taça de cristal muito valiosa, muito cara, e de repente você, sem querer, deixou aquela taça cair, ela quebrou. Então ali você foi por acidente, foi sem querer, foi uma atitude impensada, não planejada. Miltiane, seja bem-vinda. Isso é pecado na vida do servo de Deus. Agora, a iniquidade é diferente, é viver uma vida de pecado, é planejar o pecado. Eu vou pecar, depois Deus me perdoa, Deus sabe. Sim, Deus sabe. Mas sabe também que nós já estamos planejando, que esse pecado, ele já está no nosso coração. E aí, quando nós estamos vivendo uma vida de pecado, né? Eu pequei hoje, mas eu me arrependi, porque aquele que se arrepende deixa, alcança misericórdia. Mas amanhã fez de novo. Então não foi o verdadeiro arrependimento. Foi só um remorso. Amanhã você foi lá e fez de novo. Então isso aí é iniquidade. Você já está vivendo. Você já está acostumado. Você já está viciado com o pecado. Entendeu a diferença? O pecado na vida do servo de Deus, ele precisa ser por acidente e não se tornar uma iniquidade, um pecado costumeiro, aquele que você vai lá e comete e acredita que vai ser perdoado. Porque Deus sabe, sim, Deus sabe, mas não é desse jeito não, porque ele também não volta atrás na palavra dele. Agatha Alves, seja bem-vinda ao nosso Café com Pão. Bom dia. Então vamos mais um pouquinho? Então o inimigo do sonho de Deus nos afasta da presença e tem um incalculável poder de destruição na nossa vida. O pecado ele entra, quando ele impregna na nossa vida, quando ele está agarrado ali em nós, ele tem um poder terrível de destruição, né? Porque aí Deus não nos ouve, não nos vê, e a gente entra numa rota do pecado, e aí um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo. Isso aí mesmo. Então, o que é pecar? Pecar é transgredir a vontade divina. Sabe? Deus nos fala, Deus nos mostra, Deus nos revela. Deus deixou para nós o nosso manual de instrução. Nosso manual de instrução é a Bíblia. O que a gente pode, o que nós não podemos fazer está aqui. Você veio, você nasceu sim com manual de instrução. Qual é o seu manual de instrução? Aqui. Não tem aquela TV, aquele celular que a gente compra. Quando a gente não lê o manual de instrução, ninguém lê, né?
Difícil achar uma pessoa que lê aquilo tudinho ali. Vem tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Ah, não quero ler isso não. Aí daí a pouco o aparelho doméstico, a TV, o celular, ou seja lá o que for, deu defeito. Você vai lá, uai, por que isso aqui deu defeito? Aí a primeira coisa que você vai é lá no manual de instrução. Se nós tivéssemos lido antes o manual de instrução, talvez aquele aparelho não teria dado defeito, não é verdade? E assim aqui, ó, nós já nascemos com o manual de instrução, meus filhos. Se nós não lermos, se nós não aprendermos, se nós não praticarmos na nossa vida, vai dar ruim, vai dar defeito, tá? Então nós nascemos com o manual de instrução, nós nascemos com a Bíblia Sagrada, falando assim, olha, isso aqui você pode, isso aqui você não pode. Então, quando nós fazemos o que nós não podemos fazer, nós transgredimos a vontade de Deus. E transgredir a vontade de Deus é viver sem se importar com o que Deus pensa. Deixa eu viver a vida. Como é que é aquela música lá do mundo, gente? Eu não lembro mais, não. Já tem tanto tempo. Deixa a vida me levar, né? Vida leva eu, né? Deixa eu viver a vida, eu tô muito jovem, tá tudo muito novo, tenho muita coisa para viver. Depois, quando eu tiver velha, aí eu vou pensar nesse negócio de fazer compromisso com Deus. Mas não é desse jeito. Madalena Pagung, a mãe do Rômulo Pagung, um gigante no reino de Deus, literalmente. Seja bem-vindo ao nosso Café com Pão. Nós estamos falando sobre o inimigo do sonho de Deus. E o inimigo do sonho de Deus é o pecado. E quando nós vivemos uma vida sem se importar com o que Deus pensa, com as ordenanças de Deus, nós nos excluímos do propósito. Não é Deus que nos exclui do propósito. É nós, com as nossas decisões, as nossas atitudes, que nos excluímos do propósito de Deus. Como eu já disse aqui, Deus é imutável, Deus não muda por nossa causa. Nós é que temos que mudar por causa de Deus. Deus é maravilhoso. Deus quer que nenhum se perca, né? Que todos sejam salvos. Deus tem vida e vida em abundância. Deus tem promessas. Deus tem maravilhas para as nossas vidas. Deus tem milagres para as nossas vidas. Mas, todavia, no entanto, portanto, Marissandra, seja bem-vinda. Quando nós vivemos uma vida sem nos importarmos com o que Deus pensa, com o que Deus, né, deixou escrito, nós transgredimos a vontade de Deus e saímos da rota e somos excluídos, nós nos excluímos do propósito eterno. Então, vamos ver lá o fracasso humano, né? Eita, por que a humanidade está desse jeito? Porque a humanidade simplesmente decidiu andar fora do propósito de Deus. Deus existe? Existe. Nós é que não obedecemos o que Ele quer que nós façamos. Abra lá em João 8:34. Hoje nós vamos dar uma rodada boa aqui na palavra de Deus, hein? João 8:34. Se não der para nós fazermos todo esse estudo hoje, que ele é bastante grande, nós continuamos amanhã. Jesus respondeu: vocês são escravos do pecado, todos vocês. Se nós não obedecermos a Deus, se nós não andarmos segundo o que está escrito na palavra de Deus, nós nos tornamos escravos do pecado. Escravos, não sou eu que estou falando, é o que está escrito. Quando nós não obedecemos os princípios da palavra de Deus, quando nós não nos importamos com o que Deus deixou para nós obedecermos ou não fazermos, nós nos tornamos escravos do pecado.
E o que acontece com as nossas vidas quando nós nos tornamos escravos do pecado? João 8:24 vai dizer: foi por isso que eu disse a vocês, que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, de fato, morrerão em seus pecados. Primeiro, nós precisamos crer. Tá? Quem está aqui nesse café com pão já sabe que Jesus Cristo é a única via de fé, regra, fé e prática da nossa vida. Diane, seja bem-vinda, minha filha. Tinha dias que eu não te vi aqui. Seja bem-vinda ao nosso café com pão. Não, eu acho que ontem você entrou. Não lembro. Já 44 quilômetros rodados, né, gente? Então, vamos lá. Então, quando nós não obedecemos, o que nos aguarda? A morte, tá? Quantos tipos de morte existem? Não, no meu entendimento, no meu pequeno entendimento, 3 tipos de morte. Quais são? A morte física, essa que todo mundo passa por ela. Nasceu, cresceu, morreu, né? Morte física. Mas tem mais 2 tipos de morte. Se nós vivemos aqui uma vida de pecado, uma vida de iniquidade, uma vida separada do propósito de Deus, nós já estamos mortos, nós já estamos separados de Deus, nós já estamos mortos espiritualmente. Verdade, tem milhões e milhões de pessoas mortas andando sobre a face da terra. Porque quando nós estamos separados de Deus, nós já estamos mortos espiritualmente. E como nós sempre dizemos aqui, tudo na nossa vida é gerado primeiro no mundo espiritual. E quando nós estamos longe de Deus, nós já estamos mortos nos nossos pecados. Luquênia, seja bem-vinda. Joyce Camponês, seja bem-vinda. Entrou ontem, né, Diane? É verdade, é eu que já tô pra lá, né, dos 44, então já, ó, não tá muito batendo a biela muito bem mais não, né? Amém. Então, gente, João capítulo 8:24, quando nós vivemos uma vida de pecado, de iniquidade, nós já estamos mortos espiritualmente. E se nós morrermos fisicamente, estando vivendo uma vida de iniquidade, de pecado, nós vamos passar pela terceira morte, que é a morte eterna, que aí é lago de fogo, né? Aonde o fogo não se apaga, o verme não morre. São 3, então no meu entendimento, são 3 tipos de morte. Morte física, morte espiritual, que é aquele que está vivo fisicamente, mas morto espiritualmente. E se ele morrer fisicamente, estando morto espiritualmente, ele vai passar então a terceira morte, que é a morte eterna, que é a condenação eterna. Que terrível viver longe, né, do propósito de Deus, viver uma vida de pecado, viver uma vida de iniquidade. E como é que acontece, então? Vamos abrir lá primeiro, antes de eu passar para a raiz do pecado, Romanos 6:23 vai dizer assim, gente, o pecado tem um salário. Você sabia disso? Que o pecado tem um salário? Pois é, o salário do pecado é a morte, mas a dádiva gratuita de Deus é vida eterna. Então a escolha é nossa. O salário do pecado é a morte. E eu já falei os 3 tipos de morte. Mas também tem para os obedientes, né? Mas a dádiva gratuita de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A decisão é sua. Vida eterna no céu, no fresquinho, no ar-condicionado de Jesus, no maná da eternidade, no manjar do Papai do Céu, ou vida eterna, né, lá no lago de fogo, no inferno. Nem muita gente que não gosta de ouvir isso, mas é necessário. É necessário nós aprendermos. E a decisão é minha, exclusivamente minha, mas na sua vida a decisão é exclusivamente sua. Fabiola Maier, seja bem-vinda ao nosso Café com Pão.
Estamos falando sobre o inimigo do sonho de Deus, que é o pecado. Mudei de ambiente, gente, porque lá fora ainda tá muito barulho. E aqui eu tenho que colocar minha garrafa de café no chão, porque é muita coisa. Aqui tem uma mesinha aqui na minha frente para segurar o celular, o computador, e ela é pequena, não cabe a garrafa. E eu gosto do café, né? Vocês já perceberam que nós vamos batendo papo aqui, nós vamos conversando. E eu já tomo aí uns 4, 5 cafés enquanto nós estamos conversando aqui. E você aí, toma o quê? Fala pra mim, interage aqui comigo. Pra não ficar tão pesado assim você que tá aí ouvindo sobre o pecado. Você toma café, toma chá, toma leite com Toddy, com chocolate. Gente, vou confessar pra vocês. Ontem, 10 horas da noite, me deu uma vontade de comer chocolate. E aí, o que eu fiz? Um brigadeiro de cacau. Brigadeiro de cacau. Aquele cacau que eu já coloquei lá no Sabor do Céu, que só vem da Bahia, vem lá da Bahia. Pois é, taquei aquele cacau num leite condensado, fiz um brigadeiro para eu comer até não querer mais. Comi quase tudo sozinho. Bora então, gente, falar sobre o inimigo do sonho de Deus. Nós falamos aqui que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Cibele, seja bem-vinda ao nosso Café com Pão. Bora então, as raízes do pecado. Ixi, vamos lá saber onde esse trem tá brotando na nossa vida. Raiz, né? Faz crescer esse negócio aí. Vamos cortar esse mal. Não tem que editar? Vamos cortar esse mal pela raiz? Então vamos ver agora a raiz do pecado? Abra aí comigo a sua Bíblia. Lá no livro de Gálatas. Gálatas. Capítulo 5. Tem um monte de gente que corre desse capítulo. Versículo 16. Gálatas 5, 16. Vamos ver onde esse trem brota na nossa vida. Diane, toma café com leite. Pastor Osília, nem café toma. Principalmente o meu, né, que é sem açúcar. Abriu aí? Gálatas 5, verso 16. Nós vamos ler um bocado. Você vai entender por que nós vamos ler um bocado. É necessário. Eu os aconselho a obedecerem somente à instrução do Espírito Santo de Deus. E ele lhes dirá aonde ir e o que fazer. Gente, presta atenção, abre a mente aí. Vê se abre aí. Vou começar de novo, vou ler devagar para você entender. Eu os aconselho a obedecerem somente às instruções do Espírito Santo de Deus. Ele lhes dirá onde ir e o que fazer. Só o Espírito Santo de Deus, gente. E assim vocês não estarão sempre satisfeitos com os desejos da natureza pecaminosa, os desejos da carne. A carne do ser humano grita e não adianta falar que não, porque o próprio apóstolo Paulo disse: eu esmurro a minha carne. Todos os dias eu tenho que acordar e matar essa desgrama desse pecado, dessa carnalidade na minha vida. Então a carne grita, mas quando nós andamos pelo Espírito Santo de Deus, nós conseguimos dominar. Porque nós, 17, por natureza, gostamos de fazer coisas ruins, que são justamente o oposto do que o Espírito nos manda fazer. E as coisas boas que desejamos fazer quando o Espírito nos domina são justamente o oposto dos desejos naturais. Então, o nosso desejo da carne nos afasta de Deus. Mas os desejos de Deus para nós é o que a nossa carne não quer fazer. Estas duas forças dentro de nós estão lutando constantemente uma contra a outra. Nossos desejos nunca estão livres das suas pressões. Se vocês são guiados pelo Espírito Santo, não estão debaixo da lei. O povo vai até saindo da live quando a gente fala de pecado, né, gente?
Ora, as obras da natureza humana produzirão os seguintes resultados quando nós damos ouvido aos desejos da nossa carne. Olha que desgraceira que vira, gente. Olha a raiz do pecado aí. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, esforço constante para conseguir o melhor para si mesmo, queixas, críticas, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e todas essa espécie de coisas. Vou lhe dizer-lhes novamente, como já antes disse, que todo aquele que levar esse tipo de vida não herdarão o reino de Deus. Quer ir para o céu? Pega Gálatas 5, degusta esse trem na sua vida e aprende aonde está a raiz do pecado. Mata a sua carne, filho. Todos os dias, mata esses desejos, vence eles. Entrega na cruz de Cristo as suas vontades, os seus desejos. Se liberta. Não seja escravo, como nós lemos aqui no começo. Não seja escravo do pecado. Porque o pecado ele nos afasta de Deus. Então não seja escravo do pecado. Saiba o que é que está na sua vida, qual é o seu ponto fraco, qual é a sua debilidade. Se for tudo, pelo amor de Deus, não me assuste. Mas sempre tem uma coisa ou outra que grita, na nossa carne. Então vamos matar esse trem, vamos matar esse pecado, vamos pregar ele na cruz com Cristo. Lá no livro de Tiago, capítulo 1, Tiago 1, versículo 15. Vai dizer assim: estes maus pensamentos levam ao pecado, e quando o pecado é consumado, leva à morte. E eu vou ler o outro, hein? Portanto, não se deixe enganar, caros irmãos. Não se deixe enganar. Tudo que é perfeito vem de Cristo, o Criador. Não podemos viver fora da vontade de Cristo. Primeira gerada aqui, ó. Vai pensando, Vem aqui, ó. O diabo vem. Desejo da carne vem aqui na nossa mente. Aí começa a planejar. Pensar é uma coisa. Agora, o que você vai fazer com esse pensamento é outra. O que você vai fazer com esse pensamento é outra. Depois que esse pensamento desceu para o seu coração, meu irmão, e você colocou esse trem em prática, aí pronto. Aí já é pecado. Pensou, está repreendido em nome de Jesus, eu não aceito esse pensamento, em nome de Jesus, sai de mim pensamento. Porque depois que desceu para o coração, gerou ali e praticou, se tornou pecado. Não se engane. Tiago 1, 15, 16, eu vou ler o 17 para vocês. Mas tudo quanto é bom, perfeito, vem de Deus, o Criador da luz, que resplandece para sempre, sem mudança, nem sombra. Eita! Leonardo Cirino, seja bem-vindo. Quanto tempo, meu amigo? Deus abençoe sua vida. Pastor Osília, hoje eu sou livre em Cristo Jesus, aleluia. Luquênia, porque quem vive fora da vontade do Senhor, a gente se lasca, é verdade. Bispa, eu repreendo também, repreende, minha filha. A vida do crente é assim, 24 horas repreendendo. Nós não podemos aceitar. Porque, ou quando não é a vontade da carne, gente,
O diabo vem. Quando ele não vem, ele manda o secretário dele. Sabe o que é secretário do diabo, que a gente sempre falou aqui? A vontade do inimigo é que nenhum se salve. A vontade do inimigo é que ele já está condenado e ele quer levar a gente com ele. O diabo, ele quer levar a gente com ele. E se nós vivemos uma vida de pecado, com certeza nós morremos nessa vida, ele vai obter vitória. Então ele vai fazer de tudo, além da nossa carne, que já a nossa natureza humana já grita pelo pecado, ainda tem Satanás para vir com as bandejas dele e ainda tem o secretário de Satanás, né? Então, nós poderíamos falar aqui sobre cada um desses pecados citados aqui em Gálatas, mas eu não vou entrar, eu quero que você pegue aí, né, para você e estude sobre Gálatas 5. Então, o que ocorrerá quando nós alimentarmos, né, os vícios na nossa vida? Nós vamos estar prejudicando o nosso corpo. 1 Coríntios 3, 16 e 17, o seu corpo é o quê? O seu corpo é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Vocês não compreendem que todos juntos são a casta de Deus e o Espírito de Deus vive em vocês? Vocês não compreendem que todos juntos são a casa de Deus e que o Espírito de Deus vive em você, em sua casa? Se alguém desonrar e estragar a casa de Deus, Deus o destruirá, porque a casa de Deus é santa e limpa e vocês são essa casa. Nós somos a habitação, nós somos a casa do Senhor. Gente, nossa live hoje está grande. Nós somos a habitação, nós somos a casa do Senhor. E se nós estivermos vivendo uma vida de pecado, o Espírito Santo de Deus não vai habitar em nós. E ele diz mais: eu vou destruir essa casa, porque não serve para mim, não presta para mim. É um ninho de demônio, porque quando a gente vive uma vida de pecado, a gente abre uma brecha enorme para os demônios entrarem. E eles entram e traz mais um bocado junto com eles. Então nós não podemos viver essa vida de pecado, porque o que pode acontecer com a gente? Ser destruído, né? E aí, amanhã, então, palavra, porque a nossa live aqui já deu mais de meia hora. Amanhã nós vamos falar de como se apropriar do perdão de Deus. Amém? Eita glória, que delícia! Amanhã nós vamos dar continuidade a esse estudo, né, de como nos apropriarmos então dessa vida, né, longe do pecado, uma vida de obediência ao manual, né, o manual da nossa vida, que é a Bíblia Sagrada. Eu estou muito feliz por vocês estarem entrando aqui conosco, por vocês estarem aqui no nosso Café com Pão. Tem pessoas aqui que batem um cartão todos os dias com a gente, né? E isso me deixa muito feliz. Eu quero pedir vocês, nós vamos orar daqui a pouquinho, mas eu quero pedir vocês para poder estar compartilhando essa live pelo YouTube. Daqui a pouquinho eu baixo essa live, compartilhe no YouTube, coloco ela no Face pelo YouTube. Eu gostaria muito que você fosse lá e se inscrevesse no canal, se inscreva no canal, deixa o seu like, o seu joinha lá. E compartilha pelo canal, para nós alcançarmos pessoas e daqui a um tempo nós estarmos fazendo, então, as lives pelo YouTube. E aí nós vamos conseguir atingir um número maior de pessoas para serem abençoadas. Esse é o nosso objetivo aqui com esse Café com Pão todas as manhãs, tá bom? Então, assim, que Deus possa estar te usando para abençoar outras vidas, outras pessoas. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor, diante da Tua presença, diante da Tua grandeza, Pai. Deus, no nome de Jesus, ensina-nos, Pai, aonde estamos errando, aonde estamos vivendo uma vida de desobediência. Senhor, ensina-nos aonde estamos pecando, aonde estamos saindo da rota.
Pai, nós não queremos sair da rota, nós não queremos desobedecer à vontade do Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas iniquidades, Pai, no nome de Jesus. Senhor, no nome de Jesus eu apresento ao Senhor cada vida aqui agora, Pai. Senhor, entra, Senhor, na vida, na casa, na situação, na circunstância. Pai, abre as portas, janelas dos céus, olha para os teus filhos. Pai, que o milagre, que a bênção que ele deseja chegue até ele, Senhor. No nome de Jesus. Pai, eu coloco as pessoas enfermas em tuas mãos. Que o Senhor traga cura para essas pessoas, Pai. Também essas que estão acometidas do Covid, sejam restauradas sua saúde no nome de Jesus. E nós damos um decreto no mundo espiritual, nós damos um decreto nos céus do Brasil, que dentro de pouco tempo nós veremos a notícia que não haverá mais o Covid-19 nos céus do Brasil. Nós estaremos livres dessa praga. Eu creio em nome de Jesus. Amém. Você crê comigo? Então profetiza todos os dias que dentro de pouco tempo nós estaremos livres desta enfermidade no Brasil, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida poderosamente e amanhã nós estaremos aqui falando um pouquinho de como nos apropriarmos do perdão de Deus. Super beijo para você, Deus abençoe sua vida poderosamente e até amanhã, se Jesus permitir.